Isso, gravando. Então vamos gravar agora para a gente poder para a Rose depois pegar a parte que foi gravada. Então aqui nós temos aqui a dinâmica. Vocês estão vendo o campo aí? Tá todo mundo vendo aí? Ok? Tá vendo aí o campo bem, não é? Então essa comunidade de destino, quem representa essa comunidade de destino? Os pais, os irmãos, os avós, e bisavós também, e aqueles que cederam lugar para alguma pessoa entrar naquele sistema, vincular aquele sistema. Como é que é ceder o lugar? Às vezes uma pessoa, uma mulher, morre para entrar outra mulher e ter filho com esse homem que ficou na família. Então, essa mulher que morreu, ela acabou cedendo lugar. E aquela pessoa que nasce, ela é favorecida por esse lugar que foi cedido. Então, alguém às vezes cede lugar para alguma pessoa se vincular e entrar. Então, esses que cedem lugar, às vezes são ex-noivo, ex-noiva, parceiro do ex-parceira, parceiro dos avós, e ainda aqueles que o desaparecimento ou um acontecimento trágico, uma tragédia, proporcionou o ingresso de outro no grupo familiar. E essa outra pessoa levou uma certa vantagem de acordo com esse desaparecimento, esse destino trágico aí. Diante de uma tragédia, o outro acabou tendo espaço, porque deixou um espaço e o outro chegou nesse lugar. Então aí se cria o vínculo. Então toda comunidade de destino, ou toda comunidade, cria-se os vínculos e também as consequências ao gerar esse vínculo. Então, numa comunidade onde todos se ligam a todos como uma rede, na família, por exemplo, os mais fortes vínculos são de destino, os que ligam, os mais fortes destinos são os que se ligam pais ao filho. Então aqui, espirrei. Mas não tem corona não, tá? Tô sem máscara, mas tô sem corona. Pelo menos eu acho, né? Então o vínculo mais forte são o vínculo que liga o pai ao filho. Por exemplo, esse aqui são os pais dessa moça aqui. E botei outro casal aqui, né? Eu vou tirar esse casal daqui e vou deixar só os pais desse rapaz aqui. Então, esse aqui são os pais desse rapaz aqui, ó. Só que essa aqui tá grande demais. Aqui. Aqui são os pais dele. Então tá aqui, ó. O pai e a mãe desse noivo aqui, desse esposo, o pai e a mãe dessa esposa aqui, da mulher. Energeticamente, né, eu tenho que trocar aqui, ó, energeticamente. Então fora aqui do lugar aqui, né? Então fica assim. Energeticamente, né? E essa daqui é o filho, ó. Essa daqui é o filho deles. Mesmo tamanho. O filho. Como é criança, a gente pode colocar assim, girada de frente para os pais, né? A criança fica de frente para os pais.
Então o vínculo mais forte são esse vínculo que liga o pai e a mãe. Ó, pai e mãe liga ao filho. Pai e mãe liga ao filho. Só que esse filho adulto, ele já deixa um espaço aqui para poder tornar-se os pais desnecessários para eles poderem criar um novo sistema. Então o novo sistema dele é essa família aqui. Então, para essa criança aqui, ela tem um vínculo forte com os pais. E outro vínculo forte também que ocorre é entre os irmãos. Esse daqui é grande. Tem um menino aqui atrás aqui. Vou pegar esse menininho aqui. Então aqui, ó, entre os irmãos. É como se tivesse dois irmãos aqui. O que chegou primeiro é o mais velho, é o primeiro. O que chegou depois é o segundo. Então tem uma ordem aqui entre a chegada de um e de outro. Então, esse vínculo aqui que liga os irmãos também é um vínculo forte também. O vínculo forte é entre do pai para o filho e entre os irmãos. Então está aqui. Agora, o vínculo especial também de destino são aqueles vínculos que também ligam os membros subsequentes aos que lhe cederam lugar. Principalmente se esses tiveram um destino funesto, né, que a gente pode dizer, um trágico, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui, os filhos de um segundo casamento. A primeira mulher de seu pai, né, de repente ela teve um acontecimento com essa mulher. Vamos imaginar aqui que essa mulher aqui, vamos imaginar que ela tenha um problema, né? Morra. Essa mulher morreu. E esse homem aqui arrumou uma outra mulher. Um outro casamento, ó. Trouxe essa mulher aqui para a vida dele. O que pode acontecer se esse casal aqui tiver um filho ou uma filha? Pode ser que essa filha desse casal ela acaba tendo uma ligação ou um destino ligado a essa mulher aqui que morreu. Principalmente se essa mulher aqui, a morte dela foi uma morte assim no parto, né? Ela morreu, chama-se a morte no puerpério, né? E essa criança que vai nascer desse casamento aqui, ela pode, não significa que vá, né? Uma afirmação, pode. Na constelação familiar, muito pode. Agora, e com relação a essa mulher aqui? Ela simplesmente teve vantagem sobre essa que cedeu lugar, assim como o filho que vai vir do casamento. Mas ela, de repente, não vai sofrer nenhum problema com essa outra mulher. O que ela pode sofrer problema é conflito com os filhos dele desse primeiro casamento. Aqui sim pode haver uma rejeição muito grande com relação a essa mulher. Por que pode haver a rejeição? Porque a criança nunca quer perder o pai ou perder a mãe, né? Então a criança ainda olha para o pai e a mãe e vê um só. E aí quando a mãe vai embora, essa criança sente que está faltando algo, né? E às vezes até uma ex-noiva do marido ou da mulher atual. Então,
algo que aconteceu que foi muito difícil, né, ou que alguém cedeu lugar, então o vínculo pode ficar muito forte. Agora, qual o vínculo que fica menos forte aqui, que liga menos fortemente, né? O vínculo que liga menos fortemente é o vínculo do pai para o filho. Os pais que estão ligados muito forte ao destino do filho, esse pai ainda não cresceu, ainda está infantil, está com problema com os pais dele também. Num sistema saudável, o vínculo do pai com o filho no destino, ele é mais frágil, ele é mais fraco, ele não é tão forte quanto o do filho com o pai. O filho quer salvar o pai, o filho faz tudo para salvar o pai. É claro que o pai também faz pelo filho, mas não é esse vínculo de seguir. Pela ordem, pela hierarquia, o pai e a mãe não seguem o filho. O filho e a filha, os filhos, seguem o destino do pai, o destino dos avós. Mas com o destino dos avós é um pouco também mais, menos forte que o dos pais, né? Liga menos fortemente. Assim como o vínculo da companheira pela ex-mulher do marido, né? Esse vínculo entre elas são vínculos que não estão fortemente ligados no destino. O filho que pode ter desse casamento é que pode ter um destino ligado a essa mulher. Tá ok? Então, deixa eu ressuscitar a mulher aqui de novo. Ressuscitando a mulher aqui. Isso. Continuando então, a semelhança e a compensação. Numa comunidade de destino, constituída pelo grupo familiar, tem assim, sobre efeito em razão desse vínculo e do amor que é envolvido entre os elementos, uma necessidade irresistível de compensação entre a vantagem de uns e a desvantagem de outros. Os membros que vão seguindo, que vão nascendo, são os mais frágeis da família. Eles querem, pelo movimento amoroso, segurar os antecedentes, aqueles que veio antes, que são os mais fortes, né? Os que vão nascendo são os mais frágeis sistemicamente, os mais fracos. E os que são mais antigos são os mais fortes sistemicamente. Então tem o desejo desses que nascem, que é mais fraco, de segurar, de evitar com que aconteça algo de pior com esses que são mais fortes. E para isso, às vezes, eles pretendem seguir se um deles já morreu, se já partiu, né? Se já foi embora, ou se foi excluído, se aconteceu algo de difícil no destino dele, né? Então, os que obtiveram uma certa vantagem querem assemelhar aos que ficaram em desvantagem. Então, quando nasce uma criança e ele acha que teve vantagem sobre alguém deixou um lugar e ele teve muita vantagem, então ele pode também querer ter o desejo de seguir essa pessoa que já partiu, né? Que na concepção ficou em desvantagem. Por exemplo, uma gestação gemelar e um irmão dele, um gêmeos desse não sobrevive, morre. O outro que sobrevive sente que ganhou vantagem sobre a morte do irmão. Então ele pode ter uma vida assim bastante difícil na concepção de
de entender que ele é um só no mundo, ele sempre vai ser dois. E ele vai ter, às vezes vai ser fraco em querer realizar as coisas, porque tudo aquilo que vem para ele, ele acha que ele não é merecedor. Ou ele vai querer fazer as coisas sempre para duas pessoas, vai comprar coisa demais, sempre vai comprar uma blusa e quer comprar a mesma blusa, mas de cor diferente, porque quer comprar o mesmo modelo. E aí vai comprar um sapato, compra dois, não sabe por que está fazendo sempre tudo dobrado, né? Tudo dobrado, vai comer, come para dois, porque às vezes ele está compensando essa falta e essa vantagem que ele teve com o que ficou. E assim às vezes acontece também com os filhos que são considerados fisicamente saudáveis e aqueles outros filhos, irmãos, que não foram não tão fisicamente saudáveis, os que são considerados doentes. Ou outro caso também é o caso semelhante de de um filho inocente com o pai culpado. O filho tende a vincular e a tomar essa culpa pelo pai, expiar, né, essa culpa do pai no lugar do pai. Então o vínculo se faz ainda com os membros da família com boa saúde e com um membro doente. O da boa saúde, ele quer ficar doente para poder curar os que estão doentes. Os inocentes querem tornar culpado para poder tirar a culpa do outro. O membro feliz, ele torna infeliz porque tem um irmão ou alguém que ficou em vantagem e não pôde ser feliz por causa deles. E às vezes do vivo para o morto, né? Então eu vou morrer também para que eu compense a morte do outro. Então fica uma semelhança entre a compensação entre aqueles que teve supostamente uma vantagem em detrimento daquele que ficou em desvantagem. Então aqueles que são considerados saudáveis querem se assemelhar aos que não são tão saudáveis, né? Então vai seguir o pai doente e filhos inocentes vai seguir a pai culpado. E assim vai, né? Entre os membros da família, aqueles que se sentem responsáveis por membros doentes, os inocentes querendo assumir a culpa dos culpados e assim por diante. Então, dessa maneira, pessoas que se sentem em vantagem se dispõem também a arriscar e oferecer a sua saúde, a sua inocência, a sua vida e a sua felicidade, em troca da saúde, da inocência, da vida e da felicidade do outro. Que o filho achou que teve vantagem em relação do outro que esteve vantagem. Dessa maneira, alimenta uma esperança, uma esperança utópica de que renunciando à própria vida, à própria felicidade ou à própria saúde, poderão assegurar ou salvar a vida e a felicidade e devolver a saúde dos outros. Desses outros membros dessa comunidade de destino que, de uma certa maneira, se teve uma fatalidade, uma eventualidade, ou pela circunstância da vida, o destino dele o conduziu daquela maneira. Em razão dessa necessidade de compensar, né, de uma pessoa, por exemplo, que foi infeliz, uma outra também que quer ser infeliz, se uma ficou doente e a outra se sente culpada, se uma está saudável ou inocente, outra inocente, também fica doente ou se sente culpada. E se uma pessoa morreu, outra próxima a ela também deseja morrer. Isso acontece muito às vezes entre o casal. No casal acontece muito essas compensações de vida e morte, não é?
quando um casal às vezes vive muito tempo junto, quando perde um companheiro, o outro tem uma força muito grande de sentir desgosto pela vida. E dependendo de como ele vai lidar, ele acaba morrendo com o tempo depois, né? Acaba junto. Então, de uma maneira ou de outra, dentro dessa comunidade estreita de destino, o vínculo e a necessidade de compensação leva ao equilíbrio e à participação na culpa e na doença, no destino e na morte de outros membros. Com isso, tenta-se pagar a salvação do outro com a própria desgraça. Isso é uma mentalidade mágica, né? Um pensamento mágico. Né? Eu quero salvar o outro, né? Com o meu próprio sofrimento. Né? A cura do outro com a própria doença, ou a inocência do outro com a própria culpa ou expiação, e a vida do outro com a própria morte. Então é uma compensação que ocorre inconscientemente dentro dessa comunidade. Opa, alguém deseja falar alguma coisa? Parece que eu ouvi alguém abrindo o microfone aí. Não, né? Então a dinâmica aqui que ocorre bastante numa família é quando nessa dinâmica revela a condição de que um quer ir com o outro, né? Então quando a dinâmica revela, né, com relação direto a esse enfermo, quando um quer compensar o que o outro, porque levou vantagem, aí segue uma dinâmica que não é uma dinâmica que pode parecer assim, é uma dinâmica muito egoísta. Não, é uma dinâmica que vai... Para o sistema acontece assim, quando há algo que é muito pesado, por exemplo, a morte de alguém, e se o outro seguir na morte, então aumenta ainda mais a desgraça naquele sistema. O sistema não fica aliviado com a morte de outro, né? 2 mortes aumenta mais o peso para aquele sistema. Então a possibilidade de mais gente seguir esses mortos aumenta. Então daqui a pouco ocorre uma sina na família. Como diz assim, todos que nascem na nossa família morrem antes dos 50. Todos que eu tenho visto na nossa família tem câncer, todo tem não sei o quê. Então acaba criando uma sina para aquela família. E aí romper com essa sina, às vezes com esse desejo de seguir, não é um ato assim egoísta, mas é um ato que vai dar para o sistema um movimento de crescimento, um movimento de evolução. Ter essa coragem de dizer assim, de um representante dizer para o outro, mesmo que você vá, eu fico, né? Eu respeito o seu destino, mas eu não posso ir junto, né? Eu ainda vou viver um pouco. Então eu decido ficar um pouco mais. E quem está indo não quer que o outro vá acompanhar ele, né? Não quer. Então essa é uma solução para a cura desse enfermo e para a cura também sistêmica. Como ocorre em toda a descrição de um problema, a solução está contida e atua através dela, da própria descrição, do próprio problema. Então a solução começa quando se traz à luz a frase que faz adoecer e o cliente, com toda a força do amor,
que o move e que o movimenta, diz do coração e com ênfase, né? Colocando-se diante da pessoa amada ou da pessoa querida, né? Antes desapareça eu do que você. Esse é o primeiro movimento desse amor cego. Antes desapareça eu do que você. Esse é o primeiro passo que o representante que está seguindo fala para a pessoa que ele está seguindo, que é a pessoa que ele ama muito. E vai ouvir no passo seguinte que a outra pessoa, ela não vai ficar bem. Como ela ama, e esse amor é recíproco, ela não, por exemplo, de um pai para um pai não vai querer ouvir que um filho vai desaparecer no lugar dele para que ele sobreviva. Um pai não vai querer ouvir isso. Então, o seguinte passo importante é que se repita a frase quantas vezes for necessário, até que esse representante dessa pessoa seja percebida e reconhecida pelo cliente como alguém que está diante dele e, portanto, apesar de todo o amor que essa pessoa está inserida, envolvida nele, também está separada dele. Caso isso não consiga se separar, essa simbiose permanece, essa identificação, né? Então, diante dessa identificação, dessa simbiose, a diferenciação e a separação, que são responsáveis pela cura, ela fracassa. Então é importante que pontua a frase direta para poder impactar a pessoa pelo qual o mais novo está seguindo o mais velho. Então, quando se consegue dizer a frase, e essa frase ela acaba chegando ao coração dessa pessoa, dentro desse próprio eu, separando o próprio destino do destino da pessoa amada, daquela pessoa, e obriga a reconhecer que aquilo que se deseja fazer em lugar da pessoa amada é para ela mais um peso do que uma ajuda. Então, para quem ouve, por exemplo, o pai que ouve, antes desapareça eu do que você, do filho, porque o pai está doente, porque o pai não está conseguindo caminhar bem. Então, quando ele ouve isso, isso é mais um peso do que uma ajuda para o pai, ou para o tio, né, ou para um avô, né, sei lá para quem. Né? Quem é que aparecer no sistema, nessa dinâmica, nesse movimento. Então, o segundo passo é dizer para essa pessoa, se for o pai ou se for a mãe, seja lá quem for, ou o irmão, né? Querido pai ou querida mãe, querido irmão ou querida irmã, ou quem quer que seja. E aí a frase vem, mesmo que você vá, eu fico. E às vezes pode até complementar, me abençoe, mesmo que você vá, e eu ainda vive um pouco mais. E com o tempo eu também vou. Isso cria um campo tão assim calmo entre tanto a pessoa que está nesse movimento, né, antes de desaparecer eu do que você, como esse pai, esse irmão ou essa mãe, que o irmão no caso é o mais velho, né, o mais novo que vai seguir o mais velho. O mais velho não segue o mais novo, que veio depois. É o mais novo que segue o mais velho. Ok, pessoal? Então, primeira dinâmica, né? Desse amor cego. Entra nessa simetria. Antes desapareça eu do que você. E aí, essa frase, ela pode ser colocada na constelação, e às vezes ela é repetida quando percebe que um está seguindo o outro. E como é que nós percebemos que está seguindo o outro na constelação, né? Quando às vezes no movimento o elemento ele vai
por exemplo, colocou o filho e o pai no campo. Então colocou a criança e a mãe que já morreu. A criança corre aqui o representante para abraçar essa mãe. Então, quando essa criança corre para abraçar a mãe, já tem essa imagem, já tem essa interpretação, essa leitura de que essa criança está seguindo a mãe no seu destino, na morte. E aí essa criança pode ter essa fala com a mãe, né? O representante dessa criança falando para essa mãe. E no caso ali, se a mãe já morreu, e aí a fala tem que ser: mãe, olha, eu respeito o seu destino, eu sinto muito, eu senti muito a sua falta, você me fez muita falta, mas me abençoe se eu ainda vivo mais um pouco. Eu vou fazer algo de bom para honrar a vida que você me deu, o sacrifício que você fez por mim. Respeito o seu destino. Respeitar o destino de quem foi. Essa é a dinâmica. E tem a dinâmica também que é essa que eu acabei de falar, né? Eu sigo você e eu vivo ainda algum tempo. Então, por trás do desejo de desaparecer do pai ou da mãe, e que o filho, nessa mentalidade infantil, nesse pensamento mágico que o Bert Helling fala, né? O filho procura impedir com a frase: antes eu do que você. Então existe frequentemente nos pais uma outra frase, e os pais dizem como os filhos a seus pais ou irmãos, quando morreram cedo esses irmãos, né? Então, às vezes até quando um irmão contraiu uma doença e ficou inválido, a frase seria assim, do irmão que ficou bem, do pai que morreu, ou do irmão que ficou bem, o filho que ficou inválido. Eu sigo você em sua doença. Para o irmão, para o outro irmão que ficou inválido. E esse irmão quer fazer tudo para poder cuidar desse irmão, e ele até não segue muita vida porque ele olha muito para esse irmão e não quer muita coisa para ele porque acha que ele teve muita vantagem. Então ele também entra no movimento: eu sigo você para a morte. Além de seguir na doença, ainda segue para a morte ainda. Então essa frase que atua primeiro na família, eu sigo você, que também é uma frase infantil, mais tarde, quando essas crianças por sua vez se tornam seus pais, seus filhos impedem que eles a executam. Então diz: antes eu do que você. Então é mais ou menos assim. O pai, quando os pais aqui, quando a criança olhava para o pai aqui, via que os pais tinham vontade de morrer, queria morrer. E ele cresceu querendo morrer no lugar dos pais para salvar os pais. Só que ele não conseguiu realizar isso. Ele cresce, fica adulto, casa, e tem filho. Quando chega o filho ou a filha, né, o filho ou a filha vai fazer essa leitura de que o pai
queria morrer pelos pais dele, mas o pai não conseguiu, fracassou. Aí essa filha entra nesse movimento. Eu faço isso por você, pai. Acontece muito esse movimento nas constelações familiares, muito, né? Os filhos querem impedir que os pais morram no lugar dos pais deles. Então, antes desapareça eu, pai, do que você. Você precisa ficar. Agora eu vou para poder te libertar, para te deixar livre, para te deixar saudável. E acontece mesmo hein, do filho aqui da criança entrar no movimento, às vezes de doença, ou até mesmo de morrer mesmo. Né? Procurar algum lugar, algum meio para poder desaparecer. Às vezes acontece dessa criança desaparecer. Né? Então a dinâmica, antes eu do que você. Ó, eu sigo você, pai. Antes eu do que você. Eu faço por você. Então, tudo são dinâmicas que são dinâmicas de um amor cego que envolve sempre o filho com o pai. É a dinâmica do filho para o pai, do irmão mais novo para o irmão mais velho. Essas são o destino, que são os vínculos de destino mais forte dentro da comunidade da família. Né? Então, quando acontece essa frase, eu sigo você, ela se revela como um pano de fundo de doenças graves, de acidente ou tentativa de suicídio. A solução que ajuda e cura consiste em que o filho, com toda a força do amor que move, diga, encarando a pessoa amada, querido pai ou querida irmã, seja quem for, né, que está dentro desse movimento, né? Eu sigo você. Também importante que essa frase às vezes seja repetida tantas vezes quanto for necessária. Então, quando percebe o movimento de que alguém está seguindo alguém, então é importante essa frase, né? Eu sigo você, querido pai, querida irmã, querido irmão, querida mãe, eu sigo você. Até que a pessoa, o cliente, ou o representante que está no campo, sente assim, essa separação do o amor que ela tem pelos pais, os pais que ela tem por ele, desse próprio eu, desse próprio desejo desse movimento que na constelação é um movimento consciente, mas para o cliente é um movimento inconsciente, algo que ainda está oculto, né? Uma dinâmica oculta dentro do movimento. Então o filho e o pai reconhecem que o amor ele não ultrapassa certos limites que separam o ente querido, né, e que precisa deter-se diante desses limites. Aqui também a frase vai desencadear, talvez reconhecer tanto o próprio amor como o da pessoa amada e a entender que essa pessoa carrega e realiza o melhor destino possível. Então, quando ninguém a segue nesse destino, muito menos seu próprio filho, então ela e o sistema fica livre dessa questão. Há uma liberdade. Então, a liberdade para o filho, a liberdade para o pai. Então, o filho pode dizer ainda para a pessoa que morreu, para esse morto querido, né? Uma segunda frase, né? Querido pai, ou querida mãe, ou querido irmão, querida irmã, você morreu e eu ainda vivo algum tempo.
e com o tempo eu também morrerei. Ou ainda pode dizer assim, eu realizo a vida que me foi dada, enquanto durar, então eu também morrerei. Quando o filho ele percebe e vê que um de seus pais quer seguir na doença e na morte, alguém na família de origem, ele precisa dizer, querido pai, querida mãe, ou querido irmão, ou querida irmã, né? Mesmo que você vá, eu fico. Mesmo que você vá, eu lhe dou um lugar de honra. E você sempre continuará sendo meu pai, minha mãe, ou meu irmão, ou minha irmã. Eu me curvo diante de sua decisão e diante do seu destino. Curvar diante do destino, né? Você sempre continuará sendo meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim. Eu sempre serei seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã. Então aqui entra também a doença como expiação. Uma outra dinâmica que provoca doença, suicídio, acidente, morte, é o desejo de expiar uma culpa. Então, vamos ver aqui, eu não sei pessoal, se vocês querem falar. E eu esqueci de gravar isso tudo que a gente estava falando aqui, né? Um assunto bem interessante aqui, eu esqueci de gravar, né? Acabei não gravando, né? Porque a dinâmica é interessante, né? A gente está hipotizando essa relação aqui. Por que que esse homem não é feliz, casado com essa mulher aqui, e sente a infelicidade dos pais? Então, um dos pontos que nós vimos é a possibilidade de ter aqui um aborto. Antes dele, a mãe teve um aborto. Aí ele foi a próxima gestação depois do aborto, hipotizando. Então, ele, na verdade, é gemelar com um irmão que provavelmente não nasceu, não nascido. Então, como ele ocupou o mesmo lugar ali no ventre, ele se sente culpado por esse irmão que não sobreviveu e ele sobreviveu. Então ele foi vantagem, ele ganhou vantagem. Agora, quando ele reconhece isso no coração e olha para esse irmão e inclui esse irmão no coração, então ele abre um campo para ele poder ser feliz, conduzir, dar a autonomia dele para que ele viva a vida dele. Ele não necessita viver a vida do outro e nem assumir a dinâmica do outro. E outra é com relação ao pai, né? Aquilo que o pai dele, quando era criança, olhava para os pais deles e queria fazer pelos pais e não conseguiu fazer, ele depois cresce, vem esse filho aqui querendo fazer a mesma coisa no lugar do pai. E aí, como ele não consegue, ele se sente esse vazio aí. Agora, isso também pode ser uma relação biográfica também, tá? No período de amamentação, tem um período que você pode, da oralidade, desenvolver ou a oralidade pela falta ou pelo excesso. Então, o oral, que ele é pela falta, ele vai ficar buscando sempre preencher com algo e nunca vai estar preenchido. Ele sempre vai ter um vazio dentro dele, né? É o oral pela falta. E o oral pelo excesso, ele vai querer muito, querer muita coisa, né? Ok, Cris, eu não sei se eu te respondi aqui, mas precisamos olhar no campo e investigar junto com o cliente as dinâmicas possíveis para poder ver o que está acontecendo, certo? Se algo não aconteceu com a mãe ou algo aconteceu com o pai, então tem algo que acontece aqui para que ele não seja, ou pode ser biográfico, né? Ou pode ser sistêmico.
biográfico, a gente chama de biografia, a gente pode olhar assim para o setênio, que é da antroposofia, e pode olhar também pela, por essa questão do Alexandre Loa, que é o Eric, dos caráter, né? Do William Reich, né? William Reich, Alexandre Loa, né? Que é a análise dos caráter, que a gente pode ver que É. esse vazio, analisando o caráter, quem é que sente vazio ali? É uma oralidade que foi pela falta, por exemplo, e às vezes no núcleo psicótico, na gestação. A gestação dele pode ter sentido muito e ele acabou achando que o mundo fica melhor se ele se encolher, se ele não existir. Mas aí os traços do corpo dele é que vai demonstrar qual é o traço mais desenvolvido do caráter dele. Que ele pode estar também num caráter, né, feminino, né, um caráter passivo, né, feminino, masculino passivo, né, ou em outro tipo aí. É preciso analisar para ver com mais clareza a questão. Entendi. Ok? Marcos, Fala, pode que... falar. Oi, Marcos, Pode eu, falar, Luzia. Luzia, pode falar. Vamos lá. Tá, tirar uma dúvida também. Na família, como você comentou aí, quando às vezes no casal um morre e essa pessoa constitui, né, um novo relacionamento. Aham. Então, uma pessoa, um casal, e o marido faleceu. E a mulher ficou durante muito tempo com uma depressão muito profunda e tal. Ela se casou novamente e teve uma filha. E essa segunda filha, né, ou seja, desse o segundo marido, ela também tem depressão. Ela tem uma depressão, segundo a mãe, muito forte. Pode estar relacionada no que você fala de ela estar tentando, como é que é o termo? Seguir, Trazendo para si essa perda? sim, Como é isso? pode estar, pode estar. Qual é a leitura que ela fez aqui, né? A mamãe teve uma perda significativa na vida dela. Perdeu o homem que ela Uhum. amava. Mamãe, eu vou, eu vou no teu lugar. Antes desapareça eu do que você. A depressão é uma forma, Certo. tem duas maneiras, né? Depressão, ela essa criança ainda é pequena ainda, não é? Ela pode ser desenvolvida Não, também. já. Ah, fala. Agora ela já está já com quase 20, mas segundo a Ah, mãe, ela tem depressão desde muito cedo. desde muito cedo, né? Então, Isso. é, ela pode estar nesse movimento sistêmico, nessa dinâmica. Esse homem aqui que morreu, ela está olhando para esse amor da mãe, sabe? A mãe já até esqueceu, já se apaixonou por outro, mas a criança não. Né? A criança às vezes não. E o que se pode fazer isso? Se constela essa mulher que já tem uma idade já para se constelar bem, né? Se constela essa mulher, ela vai e fala para a mãe e para esse daqui e agradece esse que deu lugar. Fulano de tal, eu te agradeço por você ter cedido o lugar. Eu só pude vir porque você cedeu o lugar, você foi embora. Infelizmente você morreu. Você está morto.
Às vezes o morto não aceita que morreu, entendeu? Acontece muito na constelação isso. Quem está morto ainda fica preso a quem está vivo. E aí na constelação aparece isso, quando o morto fica agarrado, grudado. E aí você bota a frase, ele não para de chorar, o morto está ali grudado, não se acalma. Aí quando você fala uma frase assim, ó, você morreu, não tem jeito, isso foi o seu destino. E eu te agradeço porque você ter dado lugar, eu pude nascer. E aí você vai pondo frase na constelação, aquele morto vai se acalmando, vai ficando calmo, vai ficando bem. Aí você pergunta, como é que você está agora? Não, agora eu estou bem. Depois de ouvir essas palavras, eu me sinto bem. Eu me sinto livre. Eu falei, ok, está livre, então pode ir. Aí vai e fala, né? Se não tem nenhum conflito com a mãe nem com o pai, só faz a reconexão. Às vezes essa dinâmica aqui traz um conflito, né? Se a menina, se é uma menina que está identificada com o marido que morreu, a menina pode entrar em crise, em conflito de identidade, até mesmo de identidade de gênero. Ela pode ter um desejo, passar pela vontade do homossexualismo. Pode, né? Então a depressão também ela pode provocar esse movimento, nessa dinâmica, né? Depressão, homossexualidade, bebida, isso tudo é um movimento de desejo de morrer, seguir alguém na morte, né? Então pode ser que ela esteja seguindo realmente aquele marido lá que morreu. Tudo bem, Luzia? Sim, Marcos, muito interessante, obrigada. Mais alguém? Cristiane, também falta ainda mais alguma coisa, Cristiane? Daquela fala lá? Oi, Marcos. Eu fiquei só pensando se fosse Aham, exatamente o caso que que você estava explicando antes, a respeito do eu sigo você. aham. Então, essa situação do filho querer seguir o pai, né? Querer compensar o pai, o não tendo prosperidade, sabotando sua prosperidade, ou sabotando sua vida emocional, para seguir o pai na infelicidade dele, assim como a gente diz assim como o cliente vai dizer para o pai, se fosse o caso de morte, né? Se fosse o caso de doença, eu sigo você, mas eu fico aqui mais um pouco, me perdoe se vou ficar mais um pouco. O que a gente poderia, como seria a frase que a gente É, falaria no caso, nesse caso de nesse, prosperidade? nesse caso que você está falando aí, eu já olho uma outra dinâmica, tá? Uma dinâmica de lealdade. Sim, lealdade, é verdade. Eu também Lealdade. identifiquei. Então, Pela FT a gente vê lealdade. ele está sendo leal ao pai. O pai foi infeliz, eu vou ser feliz como? Né? Para que eu vou ser Verdade. feliz? Eu vou ser infeliz também, igual ao meu pai. Aí qual seria a dinâmica da fala, né? Aí teria que colocar esse avô aqui, para ver como que esse avô aqui reage diante do pai, né? Mas uma das falas, sem ter o avô aqui, é, seria assim, querido pai, quando eu olhei para você e consegui e vi que você não era feliz, eu acreditei que eu também sendo infeliz, eu ia te fazer você feliz. E aí eu segui uma lealdade que talvez não venha de você, vem de muito antes de você. Os homens da tua linhagem talvez tenha sido muito frágil, muito fraco. As mulheres sempre abandonando os homens. Ou os homens não sabendo, não conseguindo ser amados pelas suas mulheres.
Eu sinto muito pela sua infelicidade. Mas como isso não é meu, eu necessito renunciar. Com todo o respeito que eu tenho a você, querido Pai. Por favor. E aí você pode pedir o cliente para poder imaginar entregando para o Pai. E aí você pode botar também a fala no Pai, né? Eu tomo de você, filho. Eu recebo de volta porque isso é meu. Isso não é teu. Muito pelo contrário. Eu desejo que você vá para o mundo, seja feliz, siga a tua vida e viva por inteiro toda a masculinidade que a minha família e eu passamos para você, com toda a força. E deixa isso comigo que eu cuido disso para você. E aí volta a fala dele também. Obrigado, Pai. Você aceitando isso de mim, me deixa livre para me seguir o meu destino. Seguir com aquilo que é meu. E aí pergunta como que o cliente se sente e depois manda o cliente para a vida de novo, para o futuro. Tem que ver como que ele se sente. Às vezes há muita necessidade de incluir esse avô. Esse avô às vezes foi um avô que foi viciado na bebida, por isso que o pai ficou assim, meio que com a depressividade, meio triste, meio feliz, né? Meio vazio do pai ou vazio da mãe. E precisa saber se esse pai foi criado com a mãe. Não que você vai constelar o pai, não. Né? Você vai fazer o mesmo movimento com o filho. Né? Lá com o pai dele ou com a mãe dele. Fala assim, vó, quando eu vi que você também não, algo que aconteceu, você deixou o meu avô de lado e meu avô foi infeliz, e isso acabou levando meu pai. E eu também, na minha mente infantil, acabei tomando isso de vocês também. Eu agora, vovô, não posso estar carregando isso. Vocês são grandes e eu sou pequeno. Isso é seu e do vovô. Eu vim aqui com muito respeito, e se você me abençoar para ficar com isso, eu vou seguir sendo eu mesmo. E aí volta. Não é pegar o filho e voltar para o pai e para a mãe, porque aí você já está entrando numa constelação que você não pode, não tem autoridade para isso. Você está constelando esse cliente aqui, ó. Eu sempre falo isso porque é importante a gente não perder o cliente de vista e não criar uma outra constelação dentro de uma constelação, que seria um buraco de minhoca. E aí você cria um núcleo aqui que não pode ser muito favorável, né? Pode ter certa circunstância. Ou até você se vincular a algumas questões aqui. Porque você não tem autoridade para constelar esse homem aqui com o pai dele, com a mãe dele. Mas o cliente, ele está aqui com você, então ele te autorizou. Aí você pode ir com o cliente aonde você achar que o cliente tem força para ir. Com cada subsistema aqui. Tá ok, pessoal? Então, muita atenção, muito cuidado para poder não perder o foco nem da questão e nem do cliente. E aí viu lá que o pai teve problema com a mãe e aí já constela o pai com a mãe. Eu estou falando que eu já vi no estágio acontecer isso e o professor chamou muita atenção nossa, né? No nosso estágio de constelação familiar. Chamou a atenção, mas interrompeu na hora. Assim, ó, e aí começou a falar mesmo assim, de uma maneira bem ríspida, sabe? Isso é muito sério. Isso não é brincadeira, né? Isso é coisa séria.
Tá ok, pessoal? Não sei se eu entreguei aí para vocês, chegou bem, não sei como é que foi. Maravilhosa a explicação. Deu para entender muito bem. Obrigada. Deu sim, Cris? Valeu. Show de bola. Obrigada mesmo. Principalmente essa advertência aqui, porque eu mesma já me peguei fazendo isso. É mesmo? Então, foi. Eu tô lembrando agora que fiz besteira e ainda bem que não foi tão grave. Que Mas bom. isso aí foi show de bola, essa advertência. É por isso que é interessante a gente tá sempre, sabe, estudando um pouco, né, até acompanhando com outras pessoas, outros consteladores. É claro que a gente vai pegar constelador também que pode até passar coisa errada. Eu também posso até passar coisa diferente de outros consteladores e também até passar algumas coisas erradas. Então, né, eu vejo, procuro muito olhar pela escola que me formou. Por isso que eu tive muita dificuldade de me adaptar e de falar em constelação online. Porque a minha escola era, né, até a pandemia. Com a pandemia, aonde eu me formei, acabaram também se curvando a constelação online. Então eles até estão agora fazendo alguns cursos online também. Então, sim, são movimentos diferentes. Então, eu estou praticamente assim modelado aquele perfil de onde eu me formei, com os professores pelo qual passaram. Entende, Cristiane? Então, às vezes eu posso também, ou, né, o que eu estou comentando, outro terapeuta vai contestar, dizer, não, isso não tem nada a ver, não tem... Tudo bem, não tem nada a ver, né? A gente não vai entrar nessa discussão que o outro terapeuta, porque não tem problema, você pode fazer. Eu fui orientado e chamado a atenção, puxado a orelha lá no grupo lá, de que a gente devia ter esse cuidado, né? Esse cuidado. Né? O problema que a mãe do cliente tem, o que o pai do cliente tem, o que a esposa do cliente tem, é deles. Eles é que tem que trabalhar. É igual a cliente que teve aqui hoje, constelou comigo. Ah, mas eu queria também resolver uma questão para que a minha filha não sofra com isso. Eu falei assim, isso é só ela que pode resolver. Você não pode fazer nada por ela. Né? E nem eu vou abrir constelação aqui para poder colocar frases da tua filha. Se você tem algum problema com ela, então a gente trabalha você com relacionamento com ela. Agora, ela, diante do emaranhamento da avó, do avô, isso é ela com a avó e avô. E se é ela com você, é ela com você. É ela que tem que trabalhar. Então a gente precisa tomar esse cuidado também, né? É uma questão de... Por quê, pessoal? Olha só. A constelação é um campo morfogenético. É um campo que na física quântica ele leva a informação. Então, diante do hábito, ele pega aquela informação e transmite a informação para outro. Então, ele leva de um para o outro e vai vinculando. Então, quando eu estou fazendo a constelação do outro, de uma pessoa, eu estou entrando no sistema daquela pessoa. Só que eu sou convidado a entrar. Eu não posso fazer muito por aquele sistema. Eu tenho que fazer até onde aquele cliente, aquele sistema pode ir. Senão eu me vinculo a algo daquele sistema. Eu trago algo daquele sistema para o meu sistema. Eu passo a vincular. Crio um vínculo ali no sistema. Então, o cliente que chegou aqui, ele me autorizou. Olha, eu te autorizo a você olhar para a minha constelação dentro do meu sistema. Ok, então vamos lá. Só que eu estou chegando por último. Tudo aqui já está pronto. O terapeuta ele é o último a chegar. Então ele tem que dar prioridade, hierarquia, todos que estão aqui. Todos ali têm precedência. Então
eu mantenho o foco no cliente e na questão dele. Os outros é só o que envolve o cliente. Não passo do cliente para outro elemento, né? Ok, pessoal? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Vamos continuar então. Essa questão da doença, né? As dinâmicas que provocam doença, suicídio, acidente, morte, enfim. É o desejo de expiar uma culpa. O que é encarado como culpa? Embora algumas vezes o que foi obra do destino sem possibilidade de interferência, por exemplo, quando ocorre um aborto espontâneo, uma doença, uma deficiência ou morte prematura de uma criança, o que ajuda nesse caso é olhar os mortos com amor e expor-se à dor e deixar em paz o que passou. Não é ficar preso que vincula, né? É deixar com que essa dor flua. Vai passar o período do luto, vai vivenciar o luto, mas não vai prender o outro, vai soltar o outro. Se por obra do destino acontece alguma coisa que causa dano a outras pessoas e proporciona ao outro alguma vantagem, ou salvação, ou a própria vida, isso também é experimentado como culpa. Por exemplo, a morte no puerpério, né? Mãe morreu, a criança nasceu. Outra pessoa morreu e, em detrimento dessa morte ou desse acidente, alguém sobreviveu, porque ele às vezes estava na frente ali. Por exemplo, um acidente de carro. E aí o acidente de carro, o motorista derrapou, fez lá a barbeiragem e tudo levava a crer que ele teria que ter morrido. E quando foi perceber, outro morreu no lugar dele. Então ele teve vantagem em função, foi salvo, né, em detrimento do acidente fatal do outro. Então aí é tomado por uma culpa diante dessa questão de ser salvo pelo que aconteceu com o outro. E é uma culpa assim, real, verdadeira, né? De responsabilidade pessoal. E às vezes, quando alguém sem uma necessidade, quando se trata aqui de necessidade, tem que colocar um parente nessa necessidade, né? Por exemplo, a necessidade de colocar o parente, não colocar aspa, né? Por exemplo, a necessidade de entregar o filho para outro. Essa necessidade vai estar assim, uma dificuldade desses pais de criar o filho, ou o lar, o ambiente dessa criança é muito arriscado para criar esse filho. Então, às vezes, ele entrega para um tio, para uma tia, para o avô, para a avó. É mais interessante entregar primeiro para alguém da família. Né? E às vezes, sem necessidade, a pessoa faz um aborto. Ou, sem a necessidade, ele entrega o filho, porque entrega o filho para outro porque o pai abandonou essa mulher, mãe solteira, e essa mãe sentiu-se muito instável para criar o filho.
e não tem o apoio dos avós. Então o que ela faz? Ela entrega o filho para o outro, ou dá o filho, né? Então, quando essa questão exige de outros que causa algo grave, né? Para compensar ou apagar uma culpa que exige, que tem como fonte o destino de um ato pessoal, frequentemente recorre-se à expiação. Essa expiação é pagar com danos próprios pelos prejuízos infligidos a outras pessoas. Assim, com essa expiação, pretende-se diminuir a culpa e restituir o equilíbrio, compensando, expiando essa culpa do outro. Esse equilíbrio sistêmico. Esses processos, né, são os processos expiatórios, eles são mais danosos que sejam para, como é que eu posso dizer aqui, para aqueles que são incentivados por doutrinas ou por questões assim religiosas, ou pela fé, e às vezes através do sofrimento e da morte, na purificação do pecado, da culpa, através da autopunição e do sofrimento externo. Isso tudo é porque às vezes há um desejo de não perder o paraíso. Então, hoje mesmo eu atendi um cliente que ele pensava mais ou menos por aí. Ele está casado com uma mulher que é separada do marido, e eu não preciso de estar os bonecos a vida toda aqui, né? Estou só com o campo ali. Então ela está separada do marido e ele diz assim que não foi casado. Só que esse rapaz, ele é um tanto quanto um traço de esquizofrenia. E ele é também um tanto assim violento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem assim um limite muito curto dele. Então é preciso que tenha muito cuidado com o que fala. Constelação com ele, nem pensar, né? Constelar. Então o que ele me falou? Ele estava me falando exatamente sobre isso, que ela está em pecado, não pode comungar, e ela se sente muito culpada porque quer resolver essa questão, porque não sei o quê, e ele está... Então essa culpa de que eu estou separada e estou casada com outro, estou vivendo uma vida boa, eu não tenho paraíso, é uma coisa que, assim, não adianta eu falar para ele, mas isso foi criado pelos homens, pô. O homem que ditou a regra lá, machista dele, para dizer que o casamento, a mulher não pode separar. O casamento tem que ser até o final da morte, tem que aturar ali, tem que sofrer junto, mas tem que ir até o final, senão você perde o paraíso. Então, essa luta, essa briga, esse sofrimento, essa autopunição para poder conseguir um paraíso, conseguir o paraíso eterno, e acaba criando uma psicose, uma neurose no indivíduo. Ele acaba adoecendo mentalmente e depois que ele morrer não tem paraíso nenhum. A vida vai seguir o teu fluxo. O que a vida tem que seguir, ela vai seguir. Então não tem inferno depois da morte. Essa é uma questão que é muito polêmica, mas a gente vê, mas a gente não pode, às vezes, eu não posso conversar isso com esse cliente, entendeu? Desse jeito.
eu acolho o que ele fala, sim, você está certo, é isso mesmo, porque ele não vai me entender, né? Então não adianta falar com ele sobre essas questões. Então tem que ser uma pessoa que ela tenha o discernimento mental para poder entender o que você está falando. Uma pessoa que tem surtos psicóticos, você tem que ter muito cuidado com o que você pode falar. Você pode desencadear nele algo que você nem imagine que você vai desencadear. É um fio desencapado, 220. Se você encostar esse fio desencapado, Deus me livre, o que esse cara vai fazer, essa pessoa vai fazer. Então aqui, a expiação, ela satisfaz a necessidade de compensar. Mas o que realmente se consegue quando a compensação é buscada através da doença, de um acidente ou da morte? Haverá 2 prejudicados ao invés de um só. E o que acontece? Para as vítimas da culpa, a expiação duplica o que eu falei, né? Sempre eu estou repetindo isso. Então o dano e a infelicidade, porque a sua desgraça, a desgraça que aconteceu com os dois, vai promover uma outra desgraça ainda maior. Então, seu dano provocará novos danos. Sua morte acarretará outra morte. Isso pode se transformando, virando sina na família. Então, algo que começou lá atrás, foi propagando, e aí virou uma sina. E há um outro fator que a gente precisa considerar, que a expiação ela é um recurso barato e arcaico. Ele, como pensamento mágico e ação mágica. O pensamento mágico é aquele pensamento infantil de que eu sou o herói que vou salvar o meu pai. Então, quando eu entro, por exemplo, numa constelação que eu quero salvar o outro, ou que eu quero resolver o problema do outro, opa, eu tenho que olhar, eu estou no meu pensamento mágico, infantil, eu ainda estou infantilizado. A constelação, ela está aqui para ser ferramenta, instrumento para o outro olhar a dinâmica dele, mostrar essa dinâmica para o outro. O outro tem que ter força para poder reagir, para poder se movimentar de maneira proativa. Tem que ter força de seguir o sistema, tem que ter autonomia. Então a constelação está aí para poder adultecer, para dar autonomia, para a pessoa assumir a responsabilidade. Então quando a gente entra ainda com essa ideia de que vai salvar, de que agora as coisas são tudo nós vamos resolver o problema, até mesmo pensar assim, poxa, se o planeta se envolver na constelação vai ser um planeta muito diferente, muito melhor. Não vai ser não, vai ser um planeta bosta, pior do que está. Porque existem pessoas determinadas para a constelação e as que estão serviço fora da constelação. Cada um está no seu serviço, como Bert Helling falou, deixou para nós, né? Cada um com seu serviço. Então a constelação escolhe aqueles que realmente vai dar conta de somando essa egrégora, juntando com outros que vai fazer essa egrégora. Porque precisa ter as pessoas que vão disseminar o bem e também existe aquelas pessoas que vão disseminar o mal. Infelizmente essas pessoas estão com um destino mais pesado, mais sujo, né? Mas elas estão a serviço, né? Serviço sujo da comunidade, da totalidade, né? Entraram com esse serviço. Então, nessa ótica da salvação, de salvar o outro, o que resulta exclusivamente
da própria desgraça e o sofrimento assumido, basta para que o outro se salve. Acredita-se que o sofrimento e a morte serão suficientes, sem que se encare a relação e sinta a outra pessoa, sem que ela, diante dos olhos, se sinta a dor pela sua desgraça, e sem que precise fazer com que o consentimento e a bênção da pessoa algo bom pelos outros. Na expiação, paga-se também com a mesma moeda. A ação é substituída pelo sofrimento, a vida pela morte, a culpa pela expiação. Acredita-se que o sofrimento e a morte são suficientes sem ação e sem realização. E assim como as frases, antes eu do que você, eu sigo você, ao serem executadas, simplesmente essa frase, só executada essa dinâmica, a desgraça aumenta, o sofrimento aumenta. E assim a morte aumenta o número de mortes. Então, a expiação, quando ela é consumada, produz os mesmos efeitos. Um filho, por exemplo, cuja mãe faleceu no parto, ele sente culpado diante dela, porque ela pagou pela vida dele com a própria morte. Quando o filho expia por isso, deixando-se, permitindo ficar-se mal, e quando se recusa a tomar a sua vida, apesar dela ter custado a morte da mãe, ou quando chega a suicidar em ato de expiação, então essa desgraça é duplamente funesta para a mãe, pois o filho não tomou a vida que ela lhe deu, não respeitou esse amor da mãe e a sua disposição de lhe dar tudo, inclusive a vida dela. Portanto, a morte da mãe foi inútil. Pior ainda, em vez da vida e da felicidade, trouxe uma nova desgraça, pois ao invés de uma morte aconteceram duas. Se for o caso de ter, diante de uma situação dessa, e entrar no campo de ajudar um filho nessa situação, o terapeuta deve ter em mente que, além do desejo da expiação, ele também tem outro desejo. Antes eu do que você, ou eu sigo você. Tem dois movimentos que são muito, assim, parelho um com o outro, né? Eu sigo você, mãe, na morte. Antes eu, mãe, do que você. Mas só que a mãe já morreu. Mas o movimento inconsciente é esse, de que ele morrendo, ele salva a mãe para o paraíso, né? Então assim só se pode lidar positivamente com esse desejo funesto de expiação quando se consegue também a solução positiva entre essas duas frases, a qual para esse filho é a solução que convém e também é para a mãe dele. Então ele precisa dizer: querida mamãe, se você pagou um preço tão alto pela minha vida, que isso não tenha sido em vão. Farei algo de bom em sua memória e em sua homenagem. E então o filho precisa agir, né? Ele precisa produzir, aí é com ele, sabe? Sinta como que o filho fica depois de dizer isso, qual é o peso que está. E se for numa constelação onde tem pessoas que estão representando, e aí não teve força, você repete a primeira frase. Mamãe, eu sigo você na morte. Mamãe, antes morra eu do que você. E aí vê como é que o cliente da mãe fica. E aí repete de novo. Às vezes até entrar no movimento primário, onde a mãe vai dizer: pelo amor de Deus,
por favor, e você pode até, o que você sente, o que você diz para o teu filho, falar para o representante falar, você pode dar autonomia para o representante falar. Às vezes o cliente, você pode botar a frase no cliente, pode botar também no representante dos outros da família do cliente. Mas às vezes você pode dizer para o representante que não seja do cliente, o que você diria para ele? Só para poder sentir o que força que vem do cliente, do representante da mãe, nesse caso, para o cliente. Então aí a representante vai dizer, e aí você já vai perceber, então agora eu posso dizer a frase então. E aí você diz a frase, mamãe, você já pagou um preço tão alto pela minha vida. E isso não vai ser em vão. Eu vou fazer algo de bom, em sua memória, em sua homenagem. E aí você pode pedir para fazer qualquer coisa. Você sabe o que a tua mãe gostava de fazer? Então faça algo. E aí você vai se sentir bem. Mostra os lugares que você está trabalhando para a tua mãe. Leva essa memória para ela. Tá vendo, mãe? Hoje eu vou fazer tal coisa aqui. Né? A senhora vai estar sempre comigo, mãe, no meu coração. Eu sou 50% seu. Isso vai fazer com que o cliente vá produzir algo de bom, ao invés de ir para o menos, é seguir para o mais. Honrar a vida que recebeu e o sacrifício que teve com a mãe, o preço que a mãe pagou. Um preço muito alto, né? Pagou com a própria vida. E dessa maneira, ele vai estar ligado à mãe de uma forma assim, muito diversa do que seguindo na desgraça ou na morte. Então ele vai estar ligado na mãe de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Quando o filho desaparece em simbiose com a mãe, está ligado a ela de forma cega e inconsciente. Quando, porém, memória da mãe e de sua morte produz algo que promova a vida, ou quando toma a vida e dela dá a outros, então liga-se à mãe de uma forma totalmente diversa e sente-se amando na presença dela, sente-se amado por ela e amando. Pois quando recebe, preenche sua vida dessa maneira, tem a mãe diante dos olhos e a leva no coração. Então flui para o filho as bênçãos e a força da mãe, porque a partir do amor a ela, ele faz da vida algo especial. Ok, pessoal? Então, quando a gente volta a essa geração e vê que algumas dessas mulheres da nossa ancestralidade também deixaram sua vida no parto, e que essa consciência, que essa energia, que essa memória epigenética ainda está configurada, ela está vindo para o nosso sistema. Por isso que até hoje, com toda a modernidade, ainda há quem diga no momento do parto, boa sorte, que tenha um bom parto, que tenha um bom parto. Porque o parto ou a gravidez era algo assim muito instável naquele período. E nós chegamos de uma família com muitas ameaças da gravidez. E às vezes nós somos frutos dessa ameaça. Porque quando
nossa mãe ficou grávida, ela levou um tempo para saber. E nesse tempo tanta coisa pode ter acontecido. Às vezes ela teve condições de fazer um pré-natal e às vezes não teve condições. A situação econômica pode ter sido difícil ou pode ter sido fácil, depende de cada um. A compreensão e entendimento da mãe com a gravidez, o medo que ela sentiu, o medo e a insegurança desse pai e dessa mulher. Talvez a mulher até começou a abandonar esse homem, esse pai. Talvez o próprio pai começou a abandonar essa mulher no período da gravidez. E a mulher foi ficando sozinha, abandonada. Então isso tudo nós olhamos quando nascemos e fizemos a leitura. Leitura de muitas e muitas, não só da nossa mãe, a avó, bisavó, tataravó, e fizemos a leitura profunda de tudo isso. E fomos encaixados na metilação da epigenética, com esses costumes, com esses hábitos, com essas ameaças. E às vezes até o estado de depressividade, o estado de vazio, o estado de insegurança, o medo de ir para a vida, o medo de ir para o mundo. Ele tem raízes muito mais profundas e muito mais distantes do que nós podemos imaginar. Podem ter raízes de lealdade, pode ter raízes também de destinos amorosos. Eu sigo você, papai. Eu sigo você, mamãe. E agora, olhando de maneira mais adulta e respeitando o destino de todas essas mulheres e de todos esses homens que vieram antes. Nós agradecemos e honramos a vida que chegou até nós. É como se a gente olhasse para cada uma dessas mulheres que tiveram a sua vida muito difícil com relação à maternidade. E olhando ainda mais para aquelas que morreram, perderam a vida no parto, e aquelas que, quando nem sabia o que era sexo, e quando chegava a noite, o homem ia lá porque era propriedade do homem, porque a mãe e o pai entregou ela como propriedade do homem. E ela, por obediência ao pai e à mãe, se submetia àquele homem. E ela tinha que continuar a ficar com aquele homem até enquanto morresse. E se ela, porventura, abandonasse aquele homem, a culpa era dela, ela que seria castigada. Simplesmente era impedida de sentir o que é amar um outro. É impedida e proibida de ter prazer, de sentir prazer. Era apenas uma máquina de procriar. Uma máquina de dar prazer ao homem e de ter filho. E aí, quando ficava grávida, nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia o que era. E
nem sabia como é que esse filho ia nascer. E em homenagem a cada uma dessas mulheres, a gente pode dizer e repetir essa frase no coração, olhando para nossa mãe, do jeito que ela fez, do jeito que foi. Querida mãe, você deu tudo o que podia, no teu limite. Querida avó, bisavó, trisavó, vocês deram tudo, tudo. O limite por amor. Eu estou aqui hoje. Agora é a minha vez. Eu estou continuando. Vou fazer algo bom da minha vida para homenagear vocês. Querida mãe, se ainda tem um vazio dentro de mim que não foi preenchido, eu preencho agora pelo amor que veio através de todas as gerações femininas que vem da senhora e que chegou até mim. Esse amor que me preenche. Se em algum momento eu me sentir vazio, pensando em acabar com a minha vida, talvez eu tenha me tocado ou tenha sido tocado por um desejo de alguma da minha ancestralidade. O meu movimento amoroso é de seguir esse ancestral que não pôde continuar com a sua própria vida e a vida foi brutalmente ceifada. Agora eu tomo o que é meu e eu vou fazer algo melhor para mim e para quem vier depois de mim. Para meus filhos, se assim eu tiver, se assim Deus me permitir, e para meus netos, se Deus me abençoar com essa dádiva. Mas se eu não for abençoada, mãe, com essa dádiva, eu farei algo bom para alguns vizinhos, para as pessoas que são menos favorecidas. As pessoas que vendem, crianças que vendem picolé, vendem sorvete na rua. Eu vou fazer algo bom para contribuir, pelo menos para que tenha um dia ou momentos de mais estabilidade. Obrigado, querida mamãe, pela vida que veio até mim, por esse grande e imenso presente que nada que eu faça eu possa compensar. Gratidão, querida mamãe, querido papai. Gratidão, vovó, vovô, bisavô, bisavó. Eu vejo todos vocês, mesmo que eu não tenha conhecido, mas eu vejo a imagem de cada um. Cada um.
Que grandeza vem de vocês até a mim, que força. Gratidão. O pessoal, vamos recompondo, como é que chegou aí, até aí essa meditação para a gente poder estar encerrando o encontro de hoje, né? Como é que chega até aí? Grupo de pessoas, de tanta gente atrás, um empurrando o outro, empurrando, e a gente sendo também empurrado, aplaudido para crescer, sentindo aquela força pelas costas, daquela impulsão. E aí dizendo, vai, vai, estamos torcendo para você, por você. Esse é o caminho. E força, trouxe muita força. Muita força, né, Cristiane? Esse é um dos trilhos, um do caminho, né? A raiz do constelador está em reconhecer a gratidão de quem veio antes. É a fonte, né, que veio de muito longe e chegou até a gente. Eu vou até colocar essa parte aqui, porque o que nós vamos honrar? Nós vamos honrar o que de bom recebemos. Então a gente vai separar dois nichos aqui. Um daquilo que é bom e um daquilo que não é saudável. O que não é saudável, por exemplo, os acidentes, as mortes, tudo, nós vamos respeitar, porque foi destino. E nós não vamos tomar isso e nem honrar isso. Embora inconscientemente a gente pode estar naquele movimento. Eu sigo você, antes eu do que você, aquele amor que adoece, o amor cego. Ok? Mas nós não vamos honrar aquilo que foi pesado, aquilo que foi um destino funesto na vida do antepassado nosso. Nós vamos honrar e reverenciar aquele que foi bom. A vida que o pai, que a mãe deu, eu vou honrar e vou reverenciar. O meu pai e a minha mãe pela vida, porque eles são grandes. A minha mãe foi negligente comigo, abusou demais, o meu pai me abusou. Isso está no lado que é negativo. Ela teve toda a dinâmica sistêmica que levou ela também a esse destino. Eu não vou honrar isso dela, eu vou respeitar. Eu sinto muito, mãe, mas isso não é meu, também não é seu, mas você é grande, eu sou pequena, eu te devolvo isso. Eu vou devolver e respeitar o destino. Ou um irmão que ficou doente, paraplégico, ou a mãe que morreu no puerpério. Então, cada destino ali eu vou respeitar. Então, o que eu honro e o que eu reverencio? Aquilo que eu posso tomar que vai ser bom para mim. E ao tomar aquilo que vem de bom do meu pai e da minha mãe, eu vou acrescentar mais para me dar para os meus filhos. Eu vou melhorar ainda. Colocar mais coisas ali. Tá ok? Isso é interessante, né? Bom você ter... Não, isso mesmo. Fica bem claro. Fica bem, né? bem claro. Porque senão a gente fica meio
porque até mesmo na hora para constelar a gente vai honrar a morte do outro, né? Pai, eu honro a tua morte. Não, gente, honrar você está trazendo para você, pô. Né? Você está criando uma simbiose. Eu respeito o teu destino. Deixo com você o que é teu e sigo com o que é meu. Eu sinto muito pelo seu destino. A única coisa que a gente pode fazer é sentir muito. Vou fazer algo de bom em sua homenagem. Isso é algo de bom em sua homenagem. Para homenagear o destino do outro, né? A vida do outro. Mas agora eu vou honrar e vou reverenciar o que de bom chega até a mim. A sua grandeza. Vou reverenciar a sua grandeza. Vou reverenciar a minha criança. Não porque ela foi abusada, mas porque ela sobreviveu a tantas intempéries da vida, tantas dificuldades, a tanta situação difícil, que ela deu conta, ela sobreviveu. E eu estou aqui hoje. Então eu reverencio a grandiosidade da minha criança. Tanta força que ela teve para sobreviver. Né? Esse é o sentido. Nós somos sobreviventes. Até aqui, até da pandemia. Não é? Já são quase 70 mil só no Brasil. Então, desde a nossa infância, quantas crianças, adolescentes, jovens não morreram? Vai contar aí. Passa de 1 milhão, né? Só nessa pandemia aqui, está na marca de 70 mil. Estamos chegando na marca de 70 mil. Então até aqui nós somos sobreviventes. A nossa criança sobreviveu a tantas e tantas crises que eu andava até com um negocinho no pescoço aqui pendurado, não sei de que era, que é para não pegar meningite. Quando eu era criança, minha mãe costurava um negócio, nem sei o que era, mas era uma trouxinha, não sei o que tinha dentro ali. Se alguém viveu com isso, sabe até o que é, porque eu não sei. Sei que eu botava aquele escapulário ali para me proteger da meningite. Como que a meningite não matou criança na minha idade? Na minha infância, né? Quantas e quantas crianças. Então a minha mãe sentia ameaçado a meningite pegar um de nós ali. Sobrevivente, né? Sobrevivente. E aí, gratidão por a gente ter sobrevivido até aqui. Por a gente estar tendo essa chance, essa oportunidade de estar aqui hoje. Então, a vida é o que é agora, nesse momento. A vida é também estar com vocês, compartilhar com vocês. É viver amorosamente. Que coisa boa. Muito bom. Muito bom, né? Alguém tem mais alguma colocação?